A Deus, olha lá, ó. Cacauzinho. Tônico da alegria, gente. Isso aqui levanta o humor de qualquer dia. Fala pessoal, sou Carlos Caçaú e nesse vídeo aqui eu quero trazer um pouquinho, chamar aí na responsabilidade, né? Às vezes eu sinto que eu não tô querendo aqui falar de coisa difícil, né? Tá toda hora chegando dando um tapa nos outros, né? Parece dando uns pescotapas aqui de você se ligar aí no caminho do autoconhecimento. Mas eu sei como é que o caminho é tortuoso, né? E a gente foge dele, se esquece, né, das coisas que a gente tá aqui para aprender. E conforme eu vou me lembrando, eu vou fazendo minhas práticas aqui, eu sinto de dividir. Esse sempre foi o intuito aqui desse canal e é para isso que eu faço esses vídeos também. E recentemente eu vim tendo a oportunidade de investigar assim a impaciência, né? É que a impaciência nos toca. A impaciência, ou a paciência, né, o seu oposto, a paciência e a compaixão, elas estão diretamente associadas ao chakra narrata, né, o chakra cardíaco, que é a casa do amor incondicional. Quando a gente tem amor incondicional por um ser, por uma outra pessoa, por uma natureza, por Deus, pelos seres vivos de maneira geral, aquilo ali nos desenvolve paciência também. E o contrário disso, a falta dessa compaixão, a falta desse amor incondicional nos gera impaciência. E eu estava curioso, querendo refletir sobre algumas circunstâncias que me geravam muita impaciência, né? Algumas pessoas próximas, algumas situações que de alguma forma me tocavam num lugar que eu agia de maneira rude, de maneira arrogante, de maneira impaciente com essa outra pessoa. E veja só que curioso, né? Eu pude perceber que situações que me despertam esse lado, né, tem a ver com a ignorância alheia, com a incapacidade de lidar com a ignorância da pessoa, né? Eu não vou falar burrice, assim, mas a pessoa não tem uma limitação ali, pode ser intelectual, pode ser uma limitação qualquer que seja, de não entender aquilo da maneira como eu entendo. E aí, de alguma maneira, eu começar a falar de uma maneira um pouco mais agressiva para que a pessoa entenda. E eu queria refletir sobre isso, eu falei assim, cara, por que eu ajo assim de vez em quando? O que me trouxe isso, né? E aí, em meditações, começaram a vir, assim, imagens de infância, né? O quanto que eu, ou a maioria de nós, né, outros seres humanos foram tratados com paciência, amor incondicional diante da sua própria ignorância, diante do seu próprio não saber, de agir como uma criança que não sabe as coisas ou então não aprende tudo com muita facilidade e não necessariamente ter tido esse amor incondicional, né? Às vezes ter tido violência, ter tido exposto, ter tido repressões, né? Como todos nós aqui na nossa cultura brasileira sofreu em algum lugar. E olha, até hoje eu nunca li a Bíblia, mas uma coisa que sempre me dizem, né, é que Jesus veio aqui para ensinar sobre a compaixão, que ele era a personificação desse amor incondicional. Esse rapaz aqui, ó, é um que me ensina bastante sobre paciência e amor incondicional. Tu sabia, meu irmão? É mesmo? Pô, porque tu é um cara que eu nunca vejo falar mal de ninguém, reclamar de nada, velho. É verdade. Tu é uma inspiração nisso aí, Isso. brother. E quando eu paro pra refletir sobre isso, eu penso que não tem outra prática espiritual melhor pra ser feita, né, pra ser desenvolvida do que senão desenvolver mais amor incondicional, mais paciência, mais compaixão. E a gente é testado continuamente. As pessoas que nos tiram do sério, elas são grandes oportunidades, grandes presentes da gente entender a nossa retidão, da gente entender o quanto a gente de fato percebe a ilusão da outra pessoa. Que ilusão é essa, né? Tem uma grande ilusão que nos assola, né? Que é a ilusão da separação, da gente olhar para o outro e não ver o outro como um ser humano como eu, cheio de dúvidas, cheio de defeitos, cheio de qualidades, cheio de que nasceu um bebê inocente igual eu nasci, que teve pais que nem eu tive, enfim. E distanciar, né? Não olhar como se fosse um semelhante, ao ponto de um sujeito ser capaz de botar o outro dentro da mala de um carro com gás lacrimogênio, né? Que nem aconteceu recentemente, situações meio terríveis, né? Que é exemplo maior de ilusão, de separação, de intolerância do que você ser capaz de causar violência ou a morte de outro ser humano que é igual a você. E eu acredito que olhar para a vida e ver todas as oportunidades de você ser confrontado com essas ilusões, né, de separação, através inclusive dos discursos alheios, dos discursos misóginos, discursos racistas, discursos preconceituosos, de todos os discursos violentos, né, que nos separam, é uma forma assim de você firmar o teu eu, firmar o teu centro e se alinhar aí com aquilo que você sente que é real mesmo. Ô, emoção, foi mal, galera. Eu tomei o cacau ali, o cacau abre o coração mesmo aí vem a verdade assim e tem hora que que emociona mesmo. Mas eu sinto que o convite é esse, sabe? Não existe prática espiritual mais profunda, mais verdadeira do que senão a gente olhar pra tudo e pra todos à nossa volta e tentar se reconhecer como um, né? Tentar se lembrar
dessa verdade, né? Desse amor mesmo, que é aquilo que nós somos feitos e que nos faz, então, ser capaz de se colocar na dor do outro, ser capaz de ver o mundo como o outro vê. E da mesma forma, quando você sustenta isso com muito amor mesmo, com muita verdade dentro de você, você traz a outra pessoa para olhar o mundo pelos seus olhos, sabe? Que nem eu tô fazendo aqui agora. E cada pessoa vai ter um gatilho diferente, sabe? Que tá associado às suas sancadas, aos seus traumas de infância. Sancadas são as feridas da consciência, aquilo que te marcou lá na infância, que então gerou esse eu, gerou essa forma de pensar que é machucada. E cada pessoa vai ter um gatilho diferente. Vai ter gente que vai ser relacionada à ignorância, à incapacidade de compreensão alheia. Vai ter gente que vai ser com a incoerência, com a pessoa mudar de decisão, mudar de opinião e aquilo ali te gerar uma raiva. Vai ter gente que vai ser com medo alheio. Eu já fui esse cara também na época desse Joga Cara, que eu tinha muita impaciência com o medo dos outros, né? Quando as pessoas começavam a demonstrar medo, eu já chegava meio, tipo, um pouco arrogante, assim, de mostrar que o medo dela era uma coisa ilusória, imbecil de ter medo. Então cada pessoa vai tocar num ponto, mas eu sinto que se o nosso desejo, o nosso chamado para ser humano, né, a razão pela qual a gente nasceu aqui nesse corpo é para a gente contribuir para construir uma realidade, né, um universo com um pouco mais de paz, amorosidade, felicidade, alegria, paciência, compaixão, amor incondicional entre os seres, a gente ter a oportunidade de ser confrontado com isso e ser capaz de dentro de nós sustentar um lugar de amor incondicional, de perceber que o outro caiu em ilusão de separação e de você olhar para aquilo ali com candura e falar assim, pobre criança, tipo, é como se fosse ensinar uma criança, você não vai agredir uma criança para você explicar alguma coisa, você tem que agir com ternura, tem que agir com paciência, tem que agir com compaixão e ser esse exemplo, né? Ser essa pessoa que sustenta isso energeticamente, sustenta isso dentro de si, sabe? Um olhar cândido, né? Um olhar com candura mesmo para essas limitações de compreensão. E ajudar então a pessoa a enxergar por novos olhos, eu acho que esse é o chamado humano, sabe? É isso que a gente está aqui para fazer. E a graça é que é somente na existência desse contraste de alguém que não olha para o mundo desse jeito, de alguém que vê o mundo como medo, como violência, como perigoso, como as pessoas são más, como as pessoas me querem machucar. Você ser capaz de olhar e falar assim, não, cara, o mundo não é assim. E não precisar convencer o outro por razões lógicas. Eu acho que a gente peca muito nisso, se perde muito nisso. De tentar convencer o outro, de dar argumentos, fatos, dados para convencer o outro. No lugar de você simplesmente ser isso, sabe? Ser isso, ser esse olhar cândido pro mundo. Quando você realmente sente e naquele momento ali é essa verdade da união, essa verdade do amor incondicional, e vocês proferem alguma palavra sobre como olhar para a vida, né? Como agir de maneira um pouco melhor, você não precisa convencer ninguém de nada, você toca na alma do ser humano, você corta, você atravessa a ilusão através da verdade e você faz o seu trabalho. E talvez seja esse o grande trabalho de dissipar a ignorância, que a gente começa trabalhando na gente, dissipando a nossa, para a gente poder energeticamente, sutilmente, né, integralmente, dividir isso com os outros seres. E aí quando isso acontece, a gente faz um trabalho mútuo, né? A gente está ajudando outra pessoa a olhar e ao mesmo tempo se relembrando e se firmando dentro daquilo que você sente que é real e que acredita. E é aí que é o trabalhinho espiritual mesmo sendo feito no dia a dia. É o autoconhecimento prático do dia a dia. Eu tô aqui para isso, eu não quero me refugiar nas montanhas, sabe? Acho que vocês também não. Então, sustentar essa forma de ver, né, e conseguir caminhar nessa realidade aqui, trabalhando isso e ajudando, né, a dividir isso, é um esforçozinho diário, é um trabalhozinho diário. E muito belo, assim, algo que realmente te transforma, te lapida. E vai pouco a pouco te transformando numa pessoa melhor, né? Você mesmo, né? Você transformando os outros, né? Então, só senti dividir isso um pouquinho com vocês aí. Queria trazer essa reflexão, algo que me atravessou esses dias agora, eu queria dividir. E eu acho que esse é o grande caminho, assim, pelo menos tem sido para mim, eu dissipar as minhas ignorâncias e poder contribuir para que outras pessoas dissipem as suas também. É isso. Tamo junto aí na caminhada e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Me deixa aqui embaixo como é que esse vídeo te tocou. Que me tocou só de falar tudo isso. Falou? Beijo.